Fala galera, nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? As pessoas não levam muito a sério a diferença do mundo sem igreja para o mundo com igreja, ou só porque, eu sei como é que funciona a igreja, então eu sei qual que é a diferença, mas a maioria das pessoas não tem ideia. Quem nunca jogou um mundo com igreja, ou até pessoas que jogaram um mundo com igreja, não exploraram as estratégias ao máximo. E nesse vídeo eu vou falar um pouco minha opinião sobre isso, espero ajudar vocês um pouco. Então se inscreve, ativa o sininho, torne-se membro para assistir vídeos como esse antes de todo mundo. Você também pode entrar no nosso Discord para pegar vários scripts autorizados, gratuitos. E você também pode comprar aulas para ter mentoria comigo. Então, galera, qual que é a diferença assim, né, de um mundo com igreja e um mundo sem igreja? O mundo com igreja, ele tem algumas características que nos limitam no início, tá? Então, por exemplo, você vai nascer em algum lugar, né, que você não define. Você pode até tentar mover para perto de alguém e tal, mas às vezes dá errado. Então, digamos que você moveu aqui pro e você é esse cara aqui. Beleza. Esse cara aqui ainda tem, esse jogador aqui ainda tem 3, 4 players dentro da igreja que ele vai poder noblar e ele vai poder tentar crescer em cima, né? E tudo mais. Mas tem algumas situações em que você nasce numa igreja que ela não é tão produtiva. Ó, esse jogador aqui, ele não tem nenhum inimigo dentro da igreja. Então, como é que ele cresce? Ele cresce pegando aldeias bárbaras, ele cresce saindo da igreja cedo. Então, tudo é uma coisa da gente analisar. O mundo com igreja, ele é um mundo muito mais posicional do que estratégico, em termos de desenvolvimento de expansão no mapa. O mundo sem igreja, ele é muito estratégico. Você não se preocupa com limitações de território. Você simplesmente, tem uma aldeia boa aqui, eu nasci num lugar ruim, mas eu nobro esse cara aqui amanhã e pronto. Estou bem, né? Nobre esse cara aqui no futuro e estou bem. Mas no mundo com igreja, se você fizer isso, quando você perceber, a sua conta vai estar muito desorganizada. Então, o mundo com igreja, se você der o azar de você nascer num lugar que não tem nada dentro da sua igreja, você acaba tendo que reverter essa situação de outras formas. Fazendo multi-conta dentro da igreja, torcendo para algum player entrar dentro da sua igreja. Se não, é até melhor recomeçar, galera. Pô, dependendo aí, é melhor até reiniciar. Principalmente se você entrar no servidor atrasado, que não vai mudar muito o mapa, não vai entrar player novo e tudo mais. Outra dúvida que a galera tem sobre igreja é o seguinte: se eu tenho essa igreja aqui, significa que se eu atacar fora da minha igreja, essa aldeia aqui, inimiga, não está dentro da minha igreja. Então, se eu atacar lá, não vai ficar religioso? A aldeia que eu estou atacando tem que estar dentro da igreja? Não. A aldeia que você está atacando não precisa estar dentro da igreja. A sua aldeia de origem tem que ser religiosa. Então, se essa aldeia aqui é religiosa, ela ataca o mapa inteiro com 100% da força. Uma forma legal de você ver isso é quando você clica aqui, vai em atacar e você vai enviar o ataque. Antes de confirmar o ataque, vai estar aparecendo lá. Essas tropas atacam com 100% da força ou com 50% da força. Vai estar mostrando a força do seu ataque. Então, se a sua aldeia for religiosa, ela ataca o mapa inteiro. Você não precisa pegar uma igreja aqui para conseguir atacar eles depois, não. Você já pode atacar eles mesmo eles estando fora da igreja, desde que a sua aldeia de ataque esteja dentro de uma igreja, tá? Isso é uma coisa que tem muita dúvida. Então, o que seria esse jogo mais posicional? Eu nasci aqui, tá tudo ruim. Eu posso, Spunk, sair dessa igreja e acabar noblando esse cara aqui como primeira aldeia? Você pode. Só que quando você nobla uma aldeia fora da sua igreja, essa sua aldeia, ela vai, depois que ela é sua e ela tá fora da igreja, ela defende e ataca com 50% da força. Então você vai ter que ou dar um jeito de fazer uma igreja que cobre tudo, ou você vai ter que dar um jeito de fazer igreja nela. E quando você faz uma igreja extra, a única igreja que não ocupa a fazenda é a igreja inicial. A igreja, as outras igrejas que você faz, elas ocupam fazenda. Então você vai estar sacrificando aqui população. 4.000, 5.000. Se fizer a igreja nível 3, você vai perder 14.000 de população por aí. Então é muita população a menos. Aí você pega um jogador com 15 aldeias e 5 igrejas. Ele não vai conseguir bater de frente com um jogador que tem 15 aldeias e uma igreja. Porque ele vai ter 5 aldeias ali com menos 10, menos 15 mil de população. E isso, no longo prazo, vai deixando a conta muito bagunçada, muita aldeia fora da igreja e tal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso?
A gente é treinado a achar que a única forma de expansão no jogo é noblar a aldeia boa. Então, tem uma aldeia boa aqui, eu vou noblar, vou abrir uma igreja aqui. Aí depois a segunda aldeia boa que eu vou pegar vai ser aqui. Aí a terceira aldeia boa vai ser aqui. Aí eu vou ter 4 aldeias e 4 igrejas. Como é que joga assim? É impossível. Possível, né? Então você pode até sacrificar um pouco de estratégia no início e até pegar uma igreja meio fora, né? Fazer uma igreja extra se for necessário, se você tiver recursos farmando bem e tal. Mas não fique procurando aldeias boas no mundo com igreja. Por exemplo, eu vou nobrar essa aldeia fora da igreja porque ela é uma bônus que eu quero. Ela é uma bônus de fazenda. Então eu tenho que sair da igreja porque dentro da minha igreja não tem fazenda. Não tem bônus de fazenda. Eu quero uma bônus de fazenda. Você vai pegar uma bônus de fazenda fora da igreja pra quê, parceiro? É um péssimo argumento noblar uma aldeia fora da igreja só porque ela é bônus. Sabe qual que é quais que são os bons argumentos? Spunk, você tá falando que são ruins, argumentos ruins. Qual que seria um bom argumento para mim sair da igreja? Por exemplo, um bom argumento é tu estar numa região ruim aqui. Por exemplo, essa região não tem nada de farm, ó. Nada. O farm tá muito ruim aqui. Então tu sai da igreja, depois que tu estabilizou bem aqui, tu colocou algumas aldeias legais aqui e tal, aldeia de defesa e de ataque legal, tu nobla numa região aqui, assim, ó, mais perto dos pontos marrons e tal, onde tem bastante bárbara para farmar. Ou tu nobla aqui no meio do mar de bárbara. É um argumento bom, porque tu vai expandir muito o farm. Então, viabilizar o farm e se aproximar de aldeias boas, nobláveis, essas aldeias aqui, pontos marrons, são tudo fazendas, são aldeias que vão crescer para você. A galera vai crescer e você vai noblar. Então, você sai de uma região que é infértil, uma região muito ruim, e você foca numa área em que você vai ter farm, vai ter pontos marrons para noblar e você vai conseguir noblar tudo, né? É bem melhor do que tu, pega uma igreja aqui, depois desço, pego outra igreja aqui. É melhor eu ter 5 aldeias de 2.000 pontos dentro da minha igreja do que eu ter 5 aldeias com 7.000 pontos se cada uma dessas aldeias estiver com uma igreja própria ou sem igreja, ser uma longe da outra. Então, o jogo com igreja, ele é mais tático, mais organizado. Eu tenho que saber que, assim, eu tenho que executar um plano de médio prazo em que as minhas igrejas, eu já tenho que saber, por exemplo, se eu não tenho igreja nessa região que eu vou noblar, e eu vou noblar essa região, eu já tenho que ter o plano, aonde vai ser a igreja, né? Quando vai ser essa igreja, como que eu faço se alguém me atacar na emergência, eu tenho como botar uma igreja na emergência lá, eu tenho como corrigir isso aí, né? Esse erro de estar sem igreja se alguém me atacar. Então tem que ter um plano bem estruturado para abrir novas igrejas. E no longo prazo, você não pode ficar com 3 aldeias para cada igreja. Tem que ter 6, 7, 8 aldeias por igreja, 10 aldeias por igreja, 12 aldeias por igreja. Esse é o ideal. Você ter muitas aldeias por igreja. Então você pode fazer. Você tem que quebrar essa filosofia de eu só noblo aldeias boas. Você nobla aldeias boas para fazer igrejas e caminhos que vão lhe estruturar para que você consiga pegar as aldeias ruins que estão dentro da sua igreja e evoluir elas, sejam bárbaras ou sejam bônus, porque isso é que vai lhe fazer ter vantagem sobre os outros jogadores. Um jogador que fica abrindo um monte de igreja e perdendo população a cada igreja que abre, só noblando a aldeia boa, ele vai ser devorado por você, porque enquanto ele nobla 2, você nobla 6. Ele nobla 2 aldeias de 8.000 pontos. O problema é dele. Ele vai noblar uma longe da outra. Nenhum jogador jogando honestamente vai ter a sorte de ter 10 aldeias boas dentro da igreja para noblar. Essa escassez é para todo mundo. E você precisa quebrar essa tolerância de só nobla aldeia boa. Então é um equilíbrio. As aldeias boas são importantes, mas no mundo com igreja a gente primeiro se posiciona, primeiro se coloca no mapa de uma forma é, ativa, uma forma buscando o jogo. E depois que a gente faz uma estrutura inicial, aí sim a gente começa a noblar essas aldeias boas. Então a gente se posiciona para não ficar com a conta muito bagunçada. Se você quer realmente fazer o diferencial no jogo, você precisa se posicionar de uma forma mais certeira, né? Então os argumentos para a gente sair da igreja são mais buscando fontes de recurso e aldeias boas para noblar do futuro. Uma aldeia boa sozinha não nos dá nada. Uma aldeia boa num lugar isolado, sem aldeia bárbara, sem inimigo do lado, não nos dá futuro nenhum. Então, nós temos que mais vale uma aldeia de 100 pontos que eu vou noblar aqui no meio desse mar de bárbara do que uma aldeia de 8.000 pontos que eu vou noblar aqui nesse lugar que não tem nada para noblar. Entendeu? Então, você precisa ter essas ideias. E é claro que é equilíbrio, né? É você também ser oportunista. Se você tem aqui, por exemplo, tem 5 caras bons aqui, ó. Pega essa igreja e nobla todas essas aldeias, é muito melhor, é bom também, entendeu? Vale muito a pena
perto do Mar de Bárbara. Essa igreja aqui fica legal, você nobla tudo. Olha quantas aldeias você nobla, né? Você nobla 6 aldeias boas, não tem ninguém concorrendo e com você. Uma coisa também que pode atrapalhar é muito aliado brigando por aldeia junto, né? Ah, eu tô aqui, aí a igreja do meu aliado é do lado. Aí nós dois estamos brigando pelas mesmas aldeias e nem tem aldeia para brigar. Então a gente vai brigar por nada, né? A gente vai brigar por aldeia Bárbara e Bônus, que já são poucas. Então cada um vai ficar com 3 aldeias. É melhor que um só fique com 6. Então procure regiões mais próximas ao seu aliado, por exemplo, aqui, ó, e deixe seu aliado lá e você fica aqui. Já pega esse inimigo, então vai fazendo assim. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Comenta aí o que você achou. Tamo junto e fui.